Muito bem, muito bom dia para vocês, Laura, Simone, bom dia e quem vai assistir também mais tarde, bom dia, boa noite, boa tarde, né? Quem vai assistir a nossa aula, aula gravada aí na sequência, né? Pessoal, ok. A gente vai então hoje conversar com vocês sobre a parte de sistema endócrino, né? Um dos sistemas que controlam, de um modo geral, o metabolismo do nosso corpo. Então, o metabolismo geral do nosso corpo, as funções do nosso corpo, elas são controladas basicamente por dois sistemas. Sistema nervoso, que a gente conversou com vocês num outro momento, ele dá respostas ao nosso corpo que são rápidas, mas passageiras. Uma vez chegou o estímulo, a resposta acontece. Uma vez que o estímulo passou, a resposta imediatamente deixa de existir também. O nosso sistema endócrino, ele vai nos dar respostas mais lentas, porém respostas mais duradouras. Então, o estímulo ele chega, ele demora, na verdade, para chegar ao órgão-alvo, a partir de um hormônio, mas uma vez esse estímulo chegando a um determinado órgão-alvo onde atua o hormônio, esse estímulo normalmente é um pouco mais duradouro do que o do sistema nervoso. Porém, esses dois sistemas em conjunto é que mantém a homeostase, o equilíbrio de todas as funções do nosso corpo serão mantidas a partir destes dois sistemas. E o que nós entendemos como sendo um hormônio? O que é um hormônio? O hormônio é uma substância química, né, o que a gente dá o nome, de um modo geral, de mensageiro químico. É uma substância química que vai agir à distância de onde é produzido em locais especiais chamados de órgãos-alvo daquele hormônio. São produzidos por glândulas, que são as chamadas glândulas endócrinas, ou são produzidos por células. Então, existem células no nosso corpo que produzem vários hormônios, especialmente as células do nosso sistema nervoso. Então, alguns tipos de neurônios vão produzir vários hormônios específicos. Adipócitos, isso mesmo, células de gordura, também estão relacionadas à produção de vários hormônios, na verdade, às células do tecido adiposo. Então, antigamente acreditávamos que o tecido adiposo era um tecido inerte, que a única coisa que fazia era armazenar gordura, né? Na verdade, hoje em dia sabemos que o tecido adiposo, os adipócitos, eles têm diversas outras funções, além de armazenar gordura. E entre essas outras funções, é a produção de hormônios. O mais clássico dos hormônios produzidos pelo tecido adiposo, quero dizer, é a leptina, que é um hormônio que nós vamos falar lá na nossa aula de sistema digestivo, que é o nosso último encontro daqui 2 semanas. Nós vamos falar do sistema digestório, dos hormônios do sistema digestivo, e como a gente vai acabar falando de obesidade, dos mecanismos que regulam esse sistema de adiposidade do nosso corpo, nós vamos acabar falando um pouquinho também dos adipócitos nesta aula aí. Mas os hormônios são isso. Substâncias químicas produzidas por glândulas endócrinas ou por células que agem à distância de onde são produzidos, ativando ou inibindo uma determinada função de algum órgão, de alguma célula, ativando o sistema nervoso. Normalmente, os hormônios eles agem ativando ou inibindo os genes da estrutura celular. Então, o hormônio, ele vem pela corrente sanguínea, ele liga na célula do órgão-alvo. E quando o hormônio liga naquela célula, ele manda uma resposta lá para o núcleo da estrutura celular. E um determinado gene é ativado ou inibido. E assim esse gene desenvolve, estimula a função que ele vai apresentar no nosso corpo. Por exemplo, a insulina, ela é um hormônio que liga lá em células especiais do nosso corpo e ela vai abrir os canais
relacionados à entrada de glicose na estrutura celular. Ou o hormônio estimulante da tireoide. Esse hormônio estimulante da tireoide, ele liga nas células da tireoide, ele é produzido na hipófise, lá no centro da nossa cabeça, estimula a glândula tireoide, como? Ele liga na membrana, promove uma reação celular, ativando um determinado gene que vai começar a produzir o T3 ou o T4, que é o hormônio produzido pela tireoide. Esse hormônio é de natureza proteica, então o gene da tireoide é ativado, esse gene produz um RNA mensageiro, esse RNA mensageiro liga em estruturas especiais da célula, que são os ribossomos, e a proteína começa a ser secretada pelo complexo de Golgi ou Golgiense, que são estruturas presentes dentro de uma célula. Então, essa é a função de diversos hormônios: agir como mecanismos que regulam atividades gênicas ou respostas celulares. E assim todo o nosso corpo é estruturado, mantido, desempenhando as funções que nós devemos apresentar dentro do nosso organismo. Tudo bem até aqui? Gente, qualquer coisa, vão interrompendo, vão falando, né? A aula de hormônio é uma aula até razoavelmente tranquila, vou tentar deixá-la palatável para vocês, mas é uma série de informações, né, que a gente vai trazendo e abordando com vocês essa questão dos hormônios aí. Mas é muito interessante, né? Um dos tópicos mais interessantes que a gente tem dentro da fisiologia, sem dúvida nenhuma, aí. Vejam, esses hormônios, de um modo geral, eles vão ser produzidos por vários órgãos, e nós temos o que chamamos de glândula mestre do nosso corpo, coisa que vocês já devem ter ouvido falar algumas vezes, que é a hipófise. Mas não sei se ouviram falar, nessas vezes todas, que, na verdade, a hipófise, ela está sob o controle do hipotálamo, que faz parte do sistema nervoso. Por isso é muito mais interessante, em vez da gente falar da hipófise, a gente falar do eixo hipotálamo-hipófise, já que é o mecanismo de ação dessas duas estruturas na célula que vão determinar o funcionamento de praticamente todo o nosso organismo. O nosso hipotálamo, que faz parte do sistema nervoso, conversamos sobre ele na aula de sistema nervoso, que tem inúmeras funções, nós vamos ver algumas delas de novo aqui. Ele vai, através de hormônios especiais, produzir substâncias químicas que vão agir na hipófise. Então, existem hormônios que são produzidos no hipotálamo. Então, o hipotálamo, além de fazer parte do sistema nervoso, ele é uma glândula. Sim, ele também tem função endócrina. Então, o hipotálamo produz hormônios que vão atuar na adenohipófise, que é a hipófise glandular, e outras substâncias que vão agir e ficarem armazenadas na neuro hipófise. Então, a nossa hipófise divide-se em duas porções: adenohipófise ou hipófise glandular, a hipófise que vai produzir vários hormônios. Mas a maioria dos hormônios que serão produzidos pela adenohipófise são produzidos a partir de fatores que são liberados a partir do hipotálamo. Então, o hipotálamo libera a substância química que age na neurohipófise, que age na adenohipófise, quero dizer, e a adenohipófise passa a secretar vários hormônios. A neurohipófise ou hipófise posterior não produz hormônios. Ela simplesmente armazena hormônios hipotalâmicos. Então, hormônios que são produzidos no hipotálamo, como a ocitocina e o ADH, hormônio antidiurético, ficam armazenados na neurohipófise e por ela são secretados. Inclusive, a gênese, a origem da hipófise, ela também é diferente, uma parte da outra. A neurohipófise, que é a hipófise posterior, ela tem a mesma origem embrionária do sistema nervoso, que é o hipotálamo. Originam-se de células da placa neural da ectoderme durante a formação do sistema nervoso. Eu mostrei isso para vocês
lá na aula de sistema nervoso. Então, placa neural, uma estrutura do embrião, faz parte da ectoderme, ela que origina a neurohipófise. Já a adenohipófise, a hipófise anterior, ela é originada basicamente do céu da boca. Então, bem lá no fundo do céu da boca, uma região que a gente chama de endoderme, originalmente embrionariamente, é esta região que se projeta para o alto e formará a estrutura da adenohipófise, que é a chamada hipófise glandular, neste caso em especial. O nosso hipotálamo, que nós conversamos já em outras aulas, ele é uma região do sistema nervoso, mas está relacionado a várias outras áreas do nosso corpo, como, por exemplo, o hipocampo, que é o nosso centro de memória, principalmente a memória de longa duração. Ela fica basicamente no hipocampo, que se relaciona com o hipotálamo. A amígdala, que está ligada às nossas emoções em especial, especialmente medo, raiva, e ela faz parte do nosso chamado cérebro reptiliano, aquela região que vai estar relacionada aos mecanismos básicos de defesa do nosso corpo, à reprodução e à alimentação. Ela está ligada ao córtex olfatório. Por isso, mecanismos de pranayamas que nós fazemos, e nós conversamos isso lá na primeira aula desse sistema respiratório, ligado a mecanismos de receptores, lá no fundo das nossas fossas nasais, existe uma região onde existe uma série de conexões neuronais que levam informações para o tronco cerebral e levam informações para o hipotálamo. Portanto, certos tipos de cheiro que nós percebemos, eles influenciam diretamente algumas percepções e informações do nosso corpo também. Está ligado também à nossa retina. Então, diretamente os quiasmas ópticos, luz e outros mecanismos influenciam também ações hipotalâmicas. E o hipotálamo está ligado a várias outras partes do nosso corpo, mas especialmente a neurohipófise, através de feixes neuronais que levam informações para a neurohipófise, e lá a neurohipófise acaba secretando e liberando hormônios. Logo, o nosso hipotálamo regula o sistema nervoso autônomo, regula o sistema endócrino, regula a ingestão de alimentos, de água, regula a diurese a partir do ADH, hormônio antidiurético, termorregulação. É através do hipotálamo também que nós conseguimos regular a temperatura do nosso corpo, e especialmente a partir de outros hormônios. O hipotálamo vai produzir um hormônio, que é o fator estimulante de tireotrofina. Quando esse hormônio é produzido, a nossa hipófise libera o TSH, hormônio estimulante da tireoide. E a tireoide passa a produzir tireotrofina, que aumenta o metabolismo basal das células, gerando mais calor, gerando mais energia para o nosso corpo como um todo. Por isso, o frio, de um modo geral, estimula a glândula tireoide, não de forma direta, mas de forma indireta. Regula comportamentos emocionais, especialmente através da amígdala, controle de sono e de vigília através de informações de luz da retina e de outras informações que o nosso hipotálamo vai receber. Então, o hipotálamo, ele tem várias regiões, né? Uma região mais íntima, que a gente chama de periventricular, uma região mediana, que é o hipotálamo medial, e uma região mais externa, que é o hipotálamo lateral. E todas essas regiões estão ligadas à detecção de sinais químicos de termorregulação, de sede, já que na nossa pele nós temos vários sensores ligados a frio e a calor, receptores de Krause, frio, receptores de Ruffini, que são os receptores de calor presentes na nossa pele, que levam informações até o centro nervoso, entre eles o hipotálamo, e assim começa todo esse mecanismo de regulação da nossa temperatura. Controle e sincronização dos ritmos circadianos, junto com a glândula pineal,
que nós vamos falar dela. É o hipotálamo que monitora a adiposidade. Portanto, quando nós começamos eventualmente a perder peso, normalmente os primeiros quilos numa dieta que acontece, eles são fáceis de perderem. Depois torna-se uma dificuldade incrível o próximo quilo, o próximo 500 gramas demora um monte, porque nesse momento, quando a gente perde gordura, perdemos peso de modo geral, o nosso centro nervoso, e especialmente o hipotálamo, entende que nós estamos doentes. E o hipotálamo, como controla o metabolismo geral do nosso corpo junto à tireoide, ele diminui a produção desses hormônios para exatamente preservar o nosso corpo. Ele não entende que a gente está fazendo uma dieta em especial, né? Porque o corpo ele acostuma com aquele determinado peso que nós estamos. Quando a gente perde peso de uma forma rápida ou não, ele vai sofrer com isso. Se for rápido, muito mais intenso ainda é a dificuldade que nós vamos ter de conseguir levar essa perda de peso muitas vezes além daquilo que nós queremos. É o nosso hipotálamo que vai estar ligado aos hormônios da neurohipófise, ingestão de água através do ADH, secreção de hormônios inibidores e estimuladores da adenipófise, detecção da hipertermia, calor do corpo, comportamento sexual, síntese de hormônios da neurohipófise, como a gente já falou, o ADH em especial, e a ocitocina, comportamento sexual, ingestão de alimento, estados emocionais, regulação de comportamento de alerta, de medo, termorregulação, ingestão de alimento, entre outras áreas do hipotálamo que nós vamos ter aqui. Então, ele controla, junto com a hipófise e junto com as outras áreas do sistema nervoso, todo todo o funcionamento do nosso corpo é regulado por essas regiões, que é o nosso endócrino, o nosso hipotálamo do sistema nervoso e as outras áreas conectadas ao sistema nervoso como um todo aí. Então, o nosso hipotálamo, ele vai produzir vários hormônios que vão estimular a adenohipófise, que é a hipófise glandular, a produzir os seus hormônios em especial. Então, por exemplo, produz o hormônio liberador de gonadotrofina, e nesse momento a hipófise passa a produzir FSH, hormônio folículo estimulante, e LH, o hormônio luteinizante. Mas como é que o hipotálamo sabe a hora que ele tem que começar a produzir os fatores liberadores de gonadotrofinas para que a hipófise passe a produzir FSH e LH? Porque esses hormônios eles começaram a ser produzidos na mulher, em especial, lá por volta dos seus 13, 14, 15 anos, quando a mulher entra no seu período ovulatório, digamos assim, preparando-a para uma possível gravidez. Mas como que ele sabe qual é o momento que no homem ele vai começar a produzir o FSH e estimular a espermatogênese? Isso normalmente está ligado à questão de luz. O principal fator que regula a liberação de certos hormônios, e especialmente os gonadotróficos, é a questão da luminosidade. Antigamente, vocês sabem muito bem, as meninas, em especial, menstruavam por volta dos 15 anos. Por isso se fazia uma festa nesse momento, né, que era o DIBI, a festa da apresentação dessa menina à sociedade, para onde ela iria encontrar lá o seu príncipe encantado e viver feliz para sempre, né? Aí vocês começaram a queimar sutiã, essa coisa toda, e olha a coisa como está, né? O sofrimento e os perrengues da vida como um todo, né? Brincadeira, meninas, mas a realidade antiga era essa, né? Então, aos 15 anos, a mulher menstruava e era apresentada à sociedade para encontrar, portanto, um casamento e a partir daí iria constituir filhos e família a partir desse momento. Hoje em dia, as meninas, elas estão engravidando e tendo a sua primeira menstruação, a sua primeira menarca muito mais cedo. E por que as mulheres e as meninas estão tendo essa menarca muito mais cedo? Isso está principalmente relacionado à quantidade de luz que se tem em exposição. É muito mais luz que hoje em dia nós estamos recebendo.
telas o tempo inteiro, quantidade de luz artificial. Então, é a partir dessa enorme quantidade de luz que vai levando a esse amadurecimento sexual mais precoce, que se leva nesse caso em especial. E entre outros fatores, né, desde a alimentação, a convivência que se tem em certos ambientes, né, meninas ou crianças, de um modo geral, convivendo dentro do mesmo ambiente, com relações sexuais, né? Então, isso tudo leva as meninas, principalmente, a estarem amadurecendo sexualmente e menstruando por volta de 10, 11 anos. Mas é, sem dúvida nenhuma, a questão luz o principal fator que influencia o hipotálamo a liberar os liberadores de gonadotrofina para que a hipófise produza o LH e o FSH. O hipotálamo libera o fator liberador de tireotrofina e a hipófise, então, libera o TSH, que é o hormônio estimulante da tireoide. Liberadores de corticotrofina, que faz com que a hipófise libere o ACTH, o adrenocorticotrófico. Adrenocorticotrófico. Tem uns nomes grandes aí, né? Esse hormônio adrenocorticotrófico estimula a suprarrenal. A prolactina, que é estimulada também por hormônio hipofisário, tanto ele estimula a produção do leite, como ele estimula a interrupção na produção do leite. O hormônio liberador de GH, que faz com que a hipófise produza o hormônio do crescimento, e o hormônio inibidor de GH, produzido através da somatostatina, que o pâncreas também produz somatostatina no nosso corpo. E são esses hormônios, basicamente, que nós vamos falar um pouco mais. Não fiquem apavoradas aí com esse gráfico, tá? Que a gente vai destrinchá-lo de um modo geral. Então, o nosso hipotálamo, ele produz toda essa gama de hormônios. Hormônio estimulante da prolactina, hormônio estimulante do TSH, que é o hormônio que vai estimular a tireoide, hormônio estimulante do ACTH, que é o hormônio que vai estimular a suprarrenal. Aqui nós temos a adenohipófise, né, essa região aqui do meio. Produz o hormônio estimulante do GH e o inibidor de GH. Produz os hormônios estimulantes das gonadotrofinas, FSH e LH, que são produzidos pela hipófise, que vão atuar nas gônadas, tanto dos meninos como das meninas, a produção desses hormônios em especial. E assim ocorre o mecanismo de controle do nosso corpo. Entre esses hormônios todos, vocês estão vendo um aqui em cima, né, que é a dopamina. E a dopamina é um hormônio inibidor de prolactina também. Mas a dopamina, que é um dos chamados hormônios da felicidade, que vocês com certeza já ouviram falar nisso, e a gente vai começar a falar um pouco desses hormônios que são produzidos por células do sistema nervoso e agem nesse estado de bem-estar. E que o nosso yoga atua demais na produção e formação desses hormônios, como, por exemplo, a dopamina, que está envolvida no controle de movimentos. Olha só, controle de movimentos. Equilíbrio, não diretamente, mas também. A manutenção da estabilidade de um músculo. Parar a minha mão nessa posição que eu estou fazendo aqui, ó, isso é um dos fatores que exige dopamina para que isso aconteça. Senão eu perco o controle fino da motricidade. E a gente começa a ter espasmos, né, naquela região. Eu não consigo mais ficar com ela absolutamente parada para movimentos mais finos e delicados, que é um dos principais fatores de uma doença conhecida como mal de Parkinson. Por isso, um dos principais fatores do Parkinson são os tremores, que acabam acontecendo devido à diminuição na produção da dopamina. Então, a dopamina deixa de ser produzida, ou melhor, é produzida em menor quantidade, especialmente por uma região do sistema nervoso chamada de região nigra no sistema nervoso, onde a dopamina é produzida e no hipotálamo, e aí ocorre uma das características ligadas ao Parkinson, entre várias outras, porque a dopamina está ligada a quê? A aprendizagem. Então, o indivíduo começa a ter dificuldade nesse mecanismo. Está ligado ao humor, às emoções, à cognição e à memória. E é
comprovado por vários estudos, por vários trabalhos, e eu vou deixar nas referências, vários trabalhos científicos mostrando que o yoga aumenta a produção de dopamina, a produção de GABA, que nós falamos na aula de sistema nervoso, a produção de endorfinas, de serotoninas. Olha as grandes vantagens do yoga, muitas vezes perante outras atividades que acabam também produzindo alguns desses elementos aí presentes. A dopamina, ela está ligada à sensação de prazer, satisfação, e ela nos dá motivação. Então, produzo dopamina, me sinto mais motivado. Ela é muitas vezes chamada e entendida como hormônio dos corredores. Não sei se vocês já ouviram falar isso, porque ela realmente é produzida em quantidades maiores em indivíduos que correm. E a gente sente uma sensação de prazer muito grande quando falamos nas corridas em especial, né? Falo isso de cátedra, né? Durante muitos e muitos e muitos anos eu fui corredor. Inclusive aqui atrás de mim, eu estava vendo agora, tem um troféu, um dos troféus que eu guardei ainda, né? Aquele troféu, ele é um troféu de 105 quilômetros de corrida, tá? Então eu fazia ultramaratona, corri muitos e muitos e muitos anos. Todo fim de semana, quase todo dia, eu fazia alguma corrida, né? E aí a pergunta é, por que que a gente faz essas coisas dessas corridas, e no meu caso em especial, sabendo que eu nunca ia ganhar uma corrida. Eu não tinha a menor chance de ganhar. Mas você paga, você se inscreve, você banca, você treina, enfim, você se dispõe horas àquilo, mas você sabe que não vai ganhar. Mas quando você chega, realmente você tem uma sensação de prazer muito grande. E você já deve ter percebido isso nas suas aulas, quando nós fazemos aulas de yoga. Os nossos alunos, quando terminam as aulas, né? Eu até comentava que eu dei aula sexta-feira de yoga, uma senhora, começou a aula bem triste, ela estava meio tristonha, sem energia, né? E ao final da aula ela estava eufórica, estava feliz, né? E isso é através desses hormônios, não tem outra grande explicação para isso, porque não é uma coisa consciente, né, que você tenha que falar, explicar esse tipo de coisa. É absolutamente natural esses eventos que ocorrem durante as nossas práticas de yoga, esses eventos que vão acontecendo a partir desses hormônios. A dopamina é o hormônio dopaminérgico, tá? Ela é muito semelhante, inclusive, a algumas drogas nesse caso, né? Como a cocaína, que tem uma característica semelhante de receptores de membrana. Então, nesse caso, a dopamina, ela se liga a receptores de membrana, e esses receptores dão um sinal para as células do sistema nervoso, por exemplo, onde ela vai se ligar, trazendo sensações, trazendo emoções, fazendo com que estas células produzam outras substâncias químicas no seu interior, ativando ou inibindo genes dessas células para o funcionamento perfeito do mecanismo de controle das emoções e funcionamento da motivação do nosso corpo, do ânimo que a gente acaba tendo. Então é claro que a diminuição de dopamina, de serotonina, o que que vai trazer? Consequências de desânimo, de falta de motivação, diminuição de prazeres, depressão, tristezas, que vêm muitas vezes decorrentes da diminuição destas substâncias. Ela é produzida a partir do aminoácido, que é a tirosina, e esse aminoácido ele é encontrado principalmente em alguns alimentos, como a banana, e a casca da banana, que a gente joga fora por ser natural, mas existem vários pratos ou várias receitas que podem ser usadas também. Abacate, laranja, tomate, berinjela, espinafre, ervilha, feijão, milho, também apresenta um pouco dessas substâncias, o leite apresenta também essas substâncias aí presentes. Portanto, a produção desses hormônios, ela está ligado também, obviamente, à nossa alimentação de forma direta. Vamos ver aqui o que a Simone nos escreveu. Algumas práticas específicas do yoga aumentam ainda mais a produção de dopamina. Simone, não se tem muito isso como nos trabalhos científicos, tá? Eu procurei sobre isso, procurei ir atrás disso, mas não existe pelo menos nenhum asana em trabalhos científicos
comprovados, que a gente possa dizer que esse asana, ou aquela prática, um vinyasana, ou uma prática mais relaxante, um yoga restaurativo. Então, eles parecem, de uma forma mais sutil, que eles estejam ligados à produção desses hormônios. Mas não se tem, pelo menos eu não vi, não encontrei nos trabalhos novos, e eu procurei no Google Acadêmico, no Cielo, PubMed, algumas redes principais, e não encontrei nenhum trabalho específico falando de um asana ou falando de uma prática específica, não só para a dopamina, mas para os hormônios de um modo geral. O que existe é aumento de produção dos hormônios. Isso também os trabalhos comprovam. E é mais ou menos o final da nossa aula, que eu quero dizer a vocês, que na verdade é o conjunto da prática, o conjunto das práticas de yoga, né, que o aluno vai tendo e que nós vamos experimentando, isso mesmo, a prática como um todo, né, todas as técnicas, né, se a gente pensar no Ashtanga Yoga, né, de Patanjali, ou outras metodologias que se usam, que é o que vai fazer com que ocorra o todo. Então, os trabalhos científicos, de um modo geral, que é o objetivo do nosso curso, né? Trazer essa questão do yoga para uma questão mais científica dentro da fisiologia, não se tem. É claro que a gente sabe que os aspectos sutis do yoga, eles têm as suas influências. A meditação sozinha leva a mecanismos de maior produção de serotonina, por exemplo, do que uma prática completa de yoga. Meditadores produzem, que têm uma habilidade, 1 hora de meditação durante cerca de 6 dias por semana, chegam a aumentar em mais de 50% a produção de serotonina. Trabalhos que eu encontrei. Práticas de 1 hora de yoga 1 vez por semana, elas vão aumentar em torno de 25 a 30% a produção desses hormônios, inclusive de dopamina. E o trabalho que eu li, ele inclusive falava de Parkinson. Então, pacientes que têm a doença se beneficiam demais de uma prática de yoga, porque além deles aumentarem a produção da serotonina e de dopamina, eles melhoram o equilíbrio, o que diminui as quedas, que é um dos grandes problemas dos pacientes com Parkinson. Vai curar a doença? Não, não vai. Não vai trazer, pelo menos, cura para isso, não com a prática de yoga, mas melhora demais a condição de vida dessas pessoas nessas condições em especial. A dopamina promove aumento, inclusive, de massa muscular, já que a gente falou, então, das atividades físicas, como, por exemplo, o yoga. E cada vez me convenço mais que o yoga sozinho, sem nenhuma outra prática física, seja ela de caminhadas, corridas ou musculação, exercícios resistidos, o yoga sozinho consegue nos dar todos os benefícios relacionados a qualquer outra atividade física. Claro que o conjunto das atividades sempre é a melhor forma de mantermos o nosso corpo saudável. Mesclar essas atividades, mas sempre dando preferência exclusivamente às práticas de yoga que nós observamos aqui. Próximo item que eu quero falar com vocês é o que se fala muito hoje em dia de jejum da dopamina. Não sei se já ouviram esse termo. Ele foi cunhado pelo psiquiatra Cameron Shepa, da Universidade de São Francisco, e ele nos trouxe algumas questões ligadas ao vício que se tem da dopamina. Porque como ela traz algumas sensações de prazer, nós temos hoje muitas coisas que levam a isso. Comportamentos compulsivos que interferem no nosso bem-estar. Comer emocional, não porque está com fome. Excesso de internet, de games, luzes piscando, coisas que são feitas dentro dos sistemas por neurocientistas que ajudam na elaboração dos games. Vocês sabem disso, né? Os produtores de games, eles têm orientação de neurocientistas, como que eles vão produzir, de que maneira que tem que ser feito, o marketing de compras, o marketing da pornografia, isso tudo tem envolvimento de neurocientistas para fazer com que você fique viciado nessas coisas, obviamente, né? Busque incessante por novidade, eu sempre quero algo novo, nunca me basta o que eu tenho. As experiências e drogas de abuso, todas elas acabam trazendo alguma relação no sistema de
recompensa. E esse mecanismo leva a essa produção. E a ideia desse pesquisador é qual? Tirar isso de alguma maneira. Fazer pausas de todos esses indutores de recompensa, para que a gente consiga evitar esse bombardeio. Então, tirar um fim de semana, por isso, às vezes, a gente sozinho tem dificuldade de fazer. Então, eu vou tirar um fim de semana num spa, numa região especial, vou para um local onde não pega a internet, né? Eu já me privo da internet de forma obrigatória, né, buscando uma região onde eu não consigo ter contato absolutamente com nenhum. Por isso é problemático para algumas pessoas, né? Vocês já devem ter ouvido casos de pessoas que vão para algum retiro onde basicamente não se pega internet, e a pessoa surta, né? Ela tem realmente um problema, ela não consegue ficar nesse local devido à falta desses estimuladores pelos quais ela está normalmente muito acostumada. Nação Dopamina fala exatamente sobre isso. Autora Anna Lenk. Vou colocá-la nas nossas referências depois, sim, para deixar para todo mundo. Eu não conheço esse material, mas bem interessante para a gente conversar sobre isso, sem dúvida nenhuma também, né? Fica aí um livro para a leitura de todos nós, para a gente poder pegar e começar a ler também. Então, é para que esse mecanismo desse jejum da dopamina? Para que possamos ter mais controle da nossa própria vida e não ficarmos na dependência desses elementos que geram essas sensações extremas de prazer e de vício que acabam ocorrendo, inclusive nas corridas, né? Que a gente chama o vício do corredor, que também não faz nada bem, passa dos limites, se machucam, os exercícios em extremos levam a todos esses mecanismos de um modo geral também aqui. Endorfina é um outro neurohormônio de uma classe diferente da dopamina. Ele vai fazer parte agora aqui do que a gente chama de opioides. Eles agem nos receptores opiáceos ou opioides do sistema nervoso. Isso mesmo, a mesma relação com o ópio, a mesma relação do ópio. Isso foi descoberto, né, primeiro, que as relações do ópio com receptores e que nós produzimos hormônios de uma classe absolutamente igual ao ópio. Por isso, quando o indivíduo usa cocaína, a cocaína liga num receptor do sistema nervoso semelhante aos da dopamina, né, dopaminérgicos. Já quando o indivíduo usa opioides, eles se ligam em receptores do sistema nervoso semelhante aos da endorfina. E nesse caso entra a morfina. O nome endorfina vem exatamente dessa característica da morfina. Morfina interna, endorfina. E uma das principais funções dela é tirar a dor do nosso corpo. Ela age em mecanismos de acalmar a dor. Como opioides, né? Medicamentos a partir de ópio, eles agem também nesse processo de diminuir a dor. Porém, eles oferecem felicidade, nos dão emoções de prazer, estados de euforia, de bem-estar, situações, portanto, muito prazerosas num sistema de recompensa da endorfina. Mas qual a diferença, então, da droga sintética, do produto externo, e do produto que eu produzo? Quando eu produzo endorfina, quando eu produzo dopamina, quando eu produzo serotonina, imediatamente o meu corpo, olha aqui, ó, ele decompõe essas substâncias por enzimas naturais do meu corpo. Mas quando eu uso um ópio, quando eu uso o indivíduo, eu não uso, na verdade, tá? Quando a pessoa usa ópio, quando a pessoa usa cocaína, quando a pessoa usa morfina, o que, que vai acontecer? Essa substância química, ela liga no receptor de membrana. Só que você não tem como tirar ela dali, porque não existe uma enzima para decompor no nosso corpo a cocaína, a morfina. E ela vai fazendo com que os neurônios entrem numa sobrecarga. Por isso, o indivíduo que está sob efeito da cocaína, ele está num estado de hiperexcitação, devido a essa substância atuar no sistema nervoso central de um modo geral e específico em regiões hiperexcitantes do nosso corpo. Só que como isso vai atuando, ele vai trazendo danos ao sistema nervoso reais e os receptores de membrana vão diminuindo a sua quantidade. Logo, eu preciso de uma dose cada vez maior daquela droga para eu ter o efeito desejado.
Por isso que cada vez mais as pessoas vão querendo uma quantidade maior. E o sistema nervoso também cada vez mais ele vai se viciando naquilo, porque aquilo é bom. E a tendência do meu corpo é sempre buscar coisas que me tragam esse prazer. E aí a pessoa entra nesse processo de vício, porque o vício não é o uso. O vício mesmo é quando você está sem a droga. É essa falta da substância que gera esse vício. E a endorfina, então, ela é produzida lá no nosso sistema nervoso central e age nos mecanismos de recompensa que nós podemos ter ao ler um livro, que nós podemos ter ao fazer uma aula de yoga, que nós podemos ter em contatos especiais com massagens, meditação, prática de atividades físicas, abraços, beijos, acariciar uns aos outros, ao animalzinho de estimação, contato com a natureza, músicas aumentam a produção de endorfinas, de dopamina. Estímulos entre 2 a 8 Hz, em especial, provocam liberação de endorfinas no eixo hipotálamo-hipófise, que são ritmos que nós encontramos, por exemplo, nos mantras, nas meditações, muitas vezes induzidas com música, e também aumentamos a produção de encefalinas. As encefalinas, elas correspondem a uma outra classe de hormônios que também atuam muito semelhantes às endorfinas, liberadas, distribuídas por outras partes do corpo, mas são produzidas aqui, ó, em determinadas regiões do encéfalo e da glândula pituitária ou hipófise. Então, na hipófise produzem encefalinas e regiões do sistema nervoso central. E elas agem também no mecanismo da dor e agem também na amígdala, resultando em estados de bem-estar geral. Elas são produzidas por comidas, as nossas comidinhas, chocolate, sensação de prazer semelhante às endorfinas e de dopaminas e de serotoninas, mas também algumas comidas picantes. Sorrir, dar gargalhadas é um ato tão simples e cheio de droga do bem que libera endorfinas do tipo encefalinas no nosso corpo de um modo geral. Então, essas são maneiras que, entre aspas, podemos dizer que vale a pena o vício. Vale a pena o vício de dar risada, vale a pena o vício de escutar boas músicas, vale a pena o vício de contato com a natureza em especial. E isso tudo é que mantém relações sociais entre várias questões, e especialmente, falando em relações sociais, a ocitocina. A ocitocina é o hormônio que, segundo vários autores, é o hormônio que garantiu o grande sucesso da espécie humana de um modo geral. Como assim? Garantiu o grande sucesso da espécie humana. Nós, seres humanos, de forma individual, somos muito frágeis. O filhote do ser humano, o bebê, ele não vive horas sequer sozinho. Ou melhor, vive, né? Até dias, aí às vezes abandonados, como são jogados e sobrevivem, né? Mas não passa de poucos dias e a gente vai morrer. A gente não consegue sobreviver sozinho. E a ocitocina é o hormônio que provavelmente ela garantiu as relações de vínculos sociais entre mãe e filho e entre casais. E foi um dos fatores fundamentais na manutenção do cuidado com a prole. Ela está ligada diretamente à contração uterina e está ligada diretamente à ejeção do leite. São duas funções da ocitocina na mulher. Então, no momento do parto, o hipotálamo, quem produz ocitocina, ele detecta esse momento do parto a partir dos ritmos circadianos que a mulher passa. A partir de vários sensores ligados ao corpo dela, aos outros hormônios, e aí o hipotálamo determina que é o momento do bebê nascer. Nesse momento, é liberada uma descarga de ocitocina no corpo da mulher e ocorrem as contrações uterinas para ejeção do bebê. E em seguida, ela atua nas mamas, provocando a ejeção do leite. É um hormônio ligado também a questões sexuais, ao mecanismos de prazeres sexuais, a excitação, a ocitocina também. Diminui as respostas de ansiedade ao estresse, as interações sociais que nós, seres humanos, apresentamos, especialmente as relações que estão aqui embaixo, ó,
de empatia, generosidade, compaixão. Tumpek Jinpa, né, que é um autor, ele escreveu, na verdade, alguns livros, e especialmente ex-tradutor do Dalai Lama. Ele tem e montou em Oxford, se eu não me engano, na Universidade de Oxford, um curso de graduação em compaixão. Como a gente pode desenvolver esse mecanismo ligado a esses neurohormônios e entre eles também a produção da ocitocina. Relacionamento de confiança que nós desenvolvemos entre parceiros, entre indivíduos. E esses elementos, a ocitocina, endorfina, dopamina, serotonina, são hormônios que podem também ser detectados pelo nosso olfato. Cheiros que liberam, que determinam mecanismos de confiança entre pessoas que às vezes você nunca viu na vida. E de repente aquilo te traz uma relação de conforto, de prazer, de sensação de bem-estar, que está ligado a vários neurohormônios, inclusive os que chamamos mesmo de os hormônios de atração sexual, de modo geral, que nos animais, né, são muito intensos, mas nos seres humanos também eles são produzidos e existem em menor concentração, que nós não sentimos o cheiro em si, mas a sensação ela é relacionada a essas questões. O nosso hipotálamo, além da ocitocina, produz também o ADH, hormônio antidiurético. Esse hormônio antidiurético é o hormônio que vai controlar a nossa diurese, mas principalmente controla a nossa pressão arterial. Se eu estou com a pressão alta, minha pressão arterial está elevada. A minha osmolaridade do sangue, ela está muito concentrada, muito alta, muito denso esse sangue. Nesse momento, nós vamos ter, portanto, um déficit de água, né? Eu preciso, então, relacionar essa questão com o meu corpo de que maneira? Então, se a minha pressão está elevada, imediatamente o meu corpo, o meu hipotálamo, começa a produzir mais ADH. E com mais ADH, nós vamos fazer com que o ADH vai atuar lá nos nossos rins, promovendo uma maior reabsorção de água. Então, se eu reabsorvo mais água, eu urino menos. E a minha pressão arterial começa a aumentar. Existe um sistema de controle no coração, nós vamos falar dele daqui a pouco também, que é o fator atrial natriurético, que é uma substância produzida pelo nosso coração, que também age no mecanismo de controle da pressão. Quando eu aumento a produção de ADH, isso também estimula o meu hipotálamo a me dar uma sensação de vontade de beber água, me dá sede, portanto, porque eu preciso aumentar a minha pressão arterial. O inverso, pressão arterial está alta, produzimos pouco ADH, diminui a reabsorção de água pelo rim e aumenta a liberação de urina, diminuindo, portanto, a pressão arterial. É um dos mecanismos de controle da nossa pressão arterial. Isso ocorre lá nos túbulos renais, isso aqui seria um túbulo renal. Aqui está a parede desse túbulo renal. E como que ocorre essa passagem de água do túbulo renal para a nossa urina, para o túbulo final da urina, túbulo coletor, que vai captar a urina e jogar essa urina fora, água na urina. Então, lá no túbulo renal, o ADH ele vai se ligar, o ADH aqui, ó, ele se liga a um receptor de membrana. Quando ele se liga a um receptor de membrana, ocorre uma mensagem interna dentro da célula e ocorre o aumento da produção de proteínas de membrana chamada de aquaporinas. Então, olha, o hormônio estimula um determinado mecanismo cíclico que estimula genes que produzem a proteína e essa proteína se expressa na membrana e a água é passada, é filtrada com maior ou menor quantidade, dependendo desta relação. Mais água passando faz com que o indivíduo urine mais a partir deste mecanismo aí presente. Adenohipófise. A adenohipófise ela vai produzir
vários hormônios, quando estimulada, melhor dizendo, pelos hormônios hipotalâmicos. Então, o hipotálamo ele produz o fator liberador de somatotrofina. A hipófise produz a somatotrofina ou GH, Growth Hormone, hormônio do crescimento, que vai fazer com que ocorra crescimento longitudinal dos ossos, dos músculos, aumenta a densidade mineral dos ossos, aumenta a massa muscular. Falando nisso, por que pode ser usado o GH nas academias e que é muito usado? Como um anabolizante, como o DOP, né, as bombas, de um modo geral. Ele é mais caro, por isso não é tão usado, mas tem efeitos muito similares aos outros hormônios que são usados para aumento de massa muscular. E aumenta a massa muscular? Sim, funciona bastante para o aumento da massa muscular. Porém, vêm os problemas relacionados ao seu uso, principalmente no excesso. E essas pessoas que estão na busca dessa melhoria de massa, de corpo, elas acabam ficando viciadas nisso, né? E acabam perdendo até o controle no uso dessas substâncias de um modo geral. Aumento no indivíduo de estruturas articulares, principalmente das regiões da face, isso chama de acromegalia, o nome de uma doença provocada pelo excesso do GH. Dores articulares, mudança nos ossos da face, que ficam mais saltados, mais proeminentes, eventualmente. E além disso, aumento da incidência de câncer de pele, aumento na incidência de câncer de colo do intestino, porque uma das funções do GH é aumentar a taxa de proliferação celular também, que é uma das características do câncer, né? Que leva ao aumento da taxa de multiplicação. Aumenta a taxa de filtrado glomerular, portanto, ele também atua na regulação da pressão arterial lá nos rins, que é o filtrado glomerular, isso aqui faz parte dos rins. Estimula a diferenciação de pré-adipócitos em adipócitos e aumenta a lipólise, queima de gordura. Então, olha só, o indivíduo aumenta a massa muscular e diminui a gordura, uma característica que muita gente procura a partir do uso dessas substâncias químicas em academias ou não, como entre eles o GH ou seus derivados, né? O IGF-1, que é o fator semelhante à insulina, ele é um derivado de GH ou muito semelhante ao GH. O GH também age no mecanismo de ação da insulina no nosso corpo. Só que os problemas que eles podem causar ao teu corpo é muito grande, né? O risco de câncer de colo do intestino e de câncer de pele é muito aumentado com o aumento desses hormônios quando necessários. Eles também agem no sistema nervoso e muitas vezes levam a quadros depressivos. É muito comum os indivíduos, quando acabam usando esses hormônios, entrarem num quadro de depressão, irritabilidade, insônia, ansiedade. Portanto, os benefícios que eles trazem não valem o risco, né, do uso deles para tantos problemas que eles podem vir a trazer no indivíduo relacionados à ação desses hormônios. Eles são produzidos na nossa infância, têm um nível máximo na puberdade, e a tendência de irem diminuindo com o passar dos anos ao longo da nossa vida. Mas não deixamos de produzi-los. Ele continua sendo produzido. Existem fatores que podem aumentar a sua produção. Ele é produzido principalmente à noite, porque né, à noite aumenta a produção de melatonina, que é o hormônio produzido pela pineal, e a melatonina é precursora do GH. Portanto, dormir bem, ter um sono adequado, com uma boa alimentação, também é um fator que aumenta a produção de GH pelo nosso organismo aí também. Isso explicaria o mau humor e irritabilidade dos adolescentes em geral, o GH elevado nesta fase? Mas olha, eu não sei, Simone, eu nunca pensei nisso de modo geral. Podemos pensar e conversar um pouco mais a respeito, né? Mas eu acho que o conjunto é o pacote,
né? É GH aumentado, é hormônios começando, as gonadotrofinas sendo produzidas em maior quantidade, né? É toda essa adequação de hormônios, né, que vai ocorrendo na puberdade, que vai gerando dificuldade de dormir ou querer dormir demais em horários inapropriados, fome exagerada, falta de fome, aceitação com o corpo, crescimento da massa muscular, dor de crescimento. Então, sabe esse pacote todo que vai ocorrendo dessa monteira de hormônios lançados, essa confusão que vai ocorrendo, né? Porque isso ocorre com uma adaptação. Algo semelhante e de forma inversa ocorre, especialmente nas mulheres, quando entram ou vão chegando na menopausa, né? Que é a diminuição. Essa queda de hormônios também leva a todo esse desequilíbrio. E esse aumento também junto dos hormônios leva a tudo isso. Mas provavelmente o GH deve ter alguma coisa nessa irritabilidade aí dos adolescentes também, esses mal humores, né? Que eles acabam tendo em certos momentos da vida de um modo geral. Veja, ele é um hormônio que vai estimular, de um modo geral, semelhantes à insulina, fator de crescimento da insulina, que é o IGF-1. Esse IGF-1 ele é produzido a partir também de estímulos de GH e de outros elementos, e também apresenta fator anabólico. Outros elementos que estimulam GH, grelina. A grelina é um hormônio produzido pelo nosso estômago e é o hormônio da fome. Por isso, controles do nível da fome, como por exemplo, jejum, estimula a produção de GH. Jejum estimula a produção de GH. Estados de hipoglicemia, portanto, fica períodos longos sem comer, sono, o estresse aumenta a produção de GH. Portanto, nem sempre o estresse é tão ruim assim, né? Pode ter os seus benefícios em algumas situações, entre outras, tá? Não estou brincando, não. Nesse caso, a gente pode ver o estresse em alguns momentos como benéficos, especialmente nas situações que ele precisa acontecer, né? No nosso corpo em momentos especiais. Atividades físicas aumentam GH, estrógeno aumenta também os fatores estimulantes de GH, porque o estrógeno vai agir no hipotálamo, estimulando os fatores estimulantes de somatotrofina, e isso libera GH. Inibem GH, ácidos graxos, portanto a gordura, glicose em excesso. Então aí veja como esses paradoxos e essas questões da vida. As pessoas que mais talvez precisariam de GH, num caso de obesidade, são as que produzem menos GH. Diabetes leva a menor produção de GH. E aí, obviamente, os fatores cada vez aumentam, né? O indivíduo já está com obesidade, metabolismo diminui pela falta de GH e de outros hormônios que são diminuídos na produção da obesidade. Isso leva ao maior quadro da pessoa não ter, portanto, disposição. Isso vai levando à inapetência, à falta de exercício, que vai levando a cada vez mais obesidade, que vai aumentando a pressão arterial, que vai aumentando os quadros de diabetes tipo 2, enfim. Por isso, a Organização Mundial de Saúde já considera há alguns anos a obesidade não é uma questão estética, longe disso. A obesidade é uma epidemia, uma doença que deve ser tratada como tal, como doença, para que a pessoa possa voltar ao equilíbrio geral no seu organismo, né? E aí entram os fatores alimentares, os fast foods que entraram nas últimas décadas, trazendo consequências alimentares muito grandes. Nós vamos falar disso principalmente na nossa última aula no sistema digestivo, falando da grelina, que é um dos hormônios que age na fome, e as outros hormônios, como a leptina, que são os hormônios da saciedade, hormônios que precisam ser controlados nesses casos, e a gente vai falar deles na última aula com vocês. A adenipófise produz também prolactina. A prolactina é o hormônio que promove lactação, faz com que os alvéolos das glândulas mamárias, os acinos da glândula mamária, produzam o leite. Mas para a produção do leite, além da prolactina, que atua sobre a glândula, o que determina a produção da prolactina? Primeiro, questões emocionais. A mãe precisa querer produzir leite. Isso é um fato. Ela quer a produção do leite. Existe um fator emocional aí no meio desse processo. O choro do bebê e um fator mecânico. Então, existem mecanorreceptores na mama
que o sugar do seio da mãe pelo bebê faz com que aumente a produção de prolactina. Por isso, a mulher, logo após dar à luz, nem sempre tem leite, ou tem muito pouco. E a produção do leite aumenta cada vez mais com o estímulo. Quanto mais ela oferece o seu ao bebê, quanto mais o bebê mama, mais prolactina ela vai produzir. A ocitocina também age nesse papel. Mas o papel principal da ocitocina está aqui, ó, na ejeção do leite. Para que a mulher libere o leite, ela precisa da ocitocina. Vocês já ouviram os termos como a mulher, o leite, ela tem leite, mas ela não consegue amamentar. O leite empedrou. A mulher, às vezes, está no período de amamentação e ela passa por um estresse muito grande, uma emoção muito forte. Isso afeta o seu sistema nervoso. Hipotálamo. Hipotálamo deixa de produzir alguns hormônios, que são os hormônios liberadores de prolactina, lembram? Que quem libera a prolactina é o hipotálamo, não diretamente. A prolactina é produzida pela hipófise, mas para que a hipófise produza a prolactina, ela precisa do fator liberador de prolactina, que é produzido pelo hipotálamo, sistema nervoso. Então, essa emoção forte pode diminuir a produção de leite na mulher, como pode diminuir diretamente a produção da ocitocina, e a mulher não consegue amamentar devido a essas questões ligadas aos hormônios de um modo geral. Então, essa é a função da prolactina. A inibição da prolactina se dá pela dopamina e por um outro hormônio produzido pelo hipotálamo, que é o fator inibidor de prolactina da hipófise. Então, quem controla o período da amamentação, o período que a mulher vai deixar de amamentar, relacionado aos hormônios sexuais, porque a prolactina, ela age também como hormônio lá no ovário, impedindo a ovulação. Por isso, normalmente, não é regra, mas normalmente a mulher que está amamentando, ela também não ovula, devido exatamente a este hormônio que é a prolactina. Tireoide. Como que a tireoide funciona? A tireoide funciona a partir do hormônio da adenohipófise, que é o TSH. Lembrando que para que o TSH seja produzido, o hipotálamo precisa produzir o fator liberador de tireotrofina, de TSH. E aí a hipófise libera o TSH, que faz com que a tireoide produza dois hormônios, triiodotironina e tetraiodotironina. Tironina é um aminoácido, iodo nós precisamos obter pela nossa alimentação, preciso comer. Os principais alimentos ricos em iodo são os frutos do mar, desde algas, pescados ou outros alimentos de origem marinha. Como nem sempre a gente acaba buscando ou tendo acesso a esses alimentos, muitas pessoas acabam ficando com deficiência de iodo. Por isso, os governos de quase todos os lugares do mundo, os que têm condição, dão para as salinas, por força de lei, elas têm que colocar o iodo no sal de cozinha. Por isso que o sal de cozinha vem escrito sal de cozinha iodado, tem iodo nele, para que nós possamos produzir os hormônios da tireoide em doses adequadas, porque a diminuição deles leva a problemas seríssimos no corpo. Porque os hormônios da tireoide são os principais hormônios que controlam todo o nosso metabolismo. Por isso, quando eu falei, a pessoa está com frio, o hipotálamo libera o hormônio estimulante de TSH, a hipófise libera o TSH. O TSH estimula a tireoide, aumenta o metabolismo geral e o corpo aquece, por exemplo. É um dos mecanismos que age aquecendo o nosso corpo nos dias de frio, por exemplo, nesses mecanismos. Isso aqui é a taxa de respiração celular, basicamente. Lá na primeira aula que eu falei para vocês, né, do evento que ocorre dentro da célula de produção de energia, a taxa de respiração celular. Portanto, desequilíbrios da tireoide levam a problemas metabólicos nas células, de um modo geral, muito intensos. A sua hipofunção na infância leva ao infantilismo e ao que se chama de cretinismo. É uma doença muito grave, né? Uma doença neuronal,
com consequências graves ao longo da vida, retardamento mental, entre outras características ligadas muitas vezes a essa doença que pode acontecer devido à diminuição da função tireoidiana desde a gestação e nos primeiros anos ou meses de vida. Os neurônios não se formam, não há produção, portanto, dos neurônios nesses casos em especial. O infantilismo ele tem características semelhantes, onde a criança já está com 4, 5 aninhos ou mais, eventualmente, mas continua apresentando aquele formato de bebê, uma cabeça maior e o corpinho pequeno, né, característica do bebezinho, na doença chamada de infantilismo e o cretinismo, que estão ligados à pouca produção do hormônio tireoidiano. E como que se identifica isso a criança ao recém-nascer? Porque você não consegue identificar isso por características morfológicas do recém-nascido. É por isso que é feito o teste do pezinho. Entre inúmeras doenças que o teste do pezinho identifica, uma delas é o hipotireoidismo infantil, que aí a criança pode ser tratada com hormônio sintético e praticamente ela poderá amenizar ou nem ter consequências ligadas a esses problemas da sua hipofunção. E no adulto? A hipofunção leva ao mixedema, que é fraqueza, cansaço, dificuldades em fazer as coisas, sono exagerado, cansaço exagerado, a pessoa sobe uma escada, no segundo degrau tem que parar para descansar, obesidade mórbida, normalmente está tudo associado a isso. O bócio é uma das características. Porém, o bócio ele pode aparecer tanto na hipofunção, quando ele pode aparecer na hiperfunção. Nos dois casos, pode haver a papeira, que é o edema da glândula tireoide, tentando resolver, solucionar essa falta de hormônios ou falta de iodo ou excesso de iodo que pode acontecer. Por isso que alguns medicamentos que para a pessoa emagrecer, elas apresentam grande quantidade de iodo, feito às vezes à base de algumas algas que têm grande quantidade de iodo, e elas levam o quê? Levam a uma hiperfunção tireoidiana. E a pessoa emagrece? Emagrece. Emagrece, nervosismo, agitação, insônia, exoftalmia, edema, eventualmente da glândula tireoide, aumento da pressão arterial, taquicardia, são algumas das questões, mas eventualmente ela emagrece, tá? E depois normalmente engorda muito mais, porque para depois ela regular todos esses problemas que ela ficou devido ao uso eventualmente de alguns medicamentos. Olha como é complicado, né? E muita gente se automedica porque achar que o produto é natural. Ah, estou comendo algas, né? E aí vou emagrecer de forma natural pelo uso das algas. Gente, cuidado, não é assim, não. Os problemas que esses elementos podem trazer são muito grandes. Não é porque é um produto natural que ele só faz bem, né? Veneno de cobra é natural também, tá? E não faz bem também, né? Então não é assim. Coisas naturais têm muitos perigos, muitos venenos, né? Dentro das substâncias químicas, os naturais são os principais elementos tóxicos que existem na natureza de um modo geral, na nossa vida, na presença de um modo geral. Isso seria a hiperfunção tireoidiana, um excesso de hormônios tireoidianos que podem ser por problemas alimentares, disfunções do sistema nervoso, porque ele está ligado também indiretamente ao hipotálamo, problemas na hipófise, entre outras questões, leva a disfunções tireoidianas. A tireoide produz um terceiro hormônio, que é a calcitonina. Esse hormônio, ele não é estimulado pelo TSH, ele é estimulado pela maior quantidade de cálcio no sistema nervoso. No sistema circulatório, desculpe. Quando aumenta o nível de cálcio, aumenta a produção de calcitonina na tireoide. E nesse momento, a tireoide estimula os osteoblastos, lá da nossa aula de sistema ósseo. Lembra da aula de sistema ósseo que eu falei de osteoblastos e osteoclastos? Veja como as coisas vão interligando, gente, que legal, né? Usando a aula de sistema nervoso, que eu quis colocá-la como primeiro, exatamente por essas questões,
O sistema musculoesquelético, o sistema endócrino, que a gente vai juntando tudo e a gente vai juntar mais na aula da semana que vem, que vai ser de cardiovascular, e depois finalizar com o digestivo e outras funções relacionadas a todas essas relações que a gente vai tendo aí. Então, é sempre relembrando essas coisas com vocês. Os osteoblastos, eles pegam o cálcio do sangue e jogam para o osso. Quando estimulados pela calcitonina e pelo estrógeno. Lembra que o estrógeno também estimula o osteoblasto, né? Quando tira demais o cálcio do sangue, o nível de concentração do cálcio baixa, a calcitonina para de ser produzida e uma outra glândula chamada de paratireoide, que são 4 glândulazinhas que ficam atrás da tireoide, passam a produzir o paratormônio. O paratormônio faz o efeito inverso, retira o cálcio do osso e joga para o sangue, estimulando os osteoclastos. Osteoclasto tira cálcio do osso, osteoblasto coloca cálcio no osso. O que é osteoporose mesmo? É uma disfunção da atividade, desculpem aí, gente, osteoblástica, que está diminuída por vários fatores, desde alimentares até problemas da tireoide, podem levar à osteoporose ou à menopausa, porque diminui estrógeno. Uma diminuição na atividade osteoblástica em comparação com a atividade osteoclástica. Então, o osteoclasto tira cálcio demais, o osteoblasto não consegue colocar, e essa é a causa principal da doença grave, uma das mais graves na população humana, especialmente nas mulheres, especialmente quando entram na menopausa, que é a osteoporose em especial. Hormônio da suprarrenal. Esses hormônios da suprarrenal são produzidos pelo ACTH, hormônio adrenocorticotrófico da hipófise. A suprarrenal tem duas regiões, uma área externa, chamada de córtex, e uma área interna, chamada de medula da suprarrenal. O córtex da suprarrenal é estimulado pelo ACTH e ele produz aldosterona, que age nos rins, aumentando a reabsorção de sais. Portanto, aumenta ou diminui a pressão arterial. Olha quantos mecanismos de controle da pressão arterial. Um deles está ligado à suprarrenal. Se você está com a pressão alta, você vai produzir menos aldosterona, menos ACTH e menos aldosterona. Com menos aldosterona, excretamos mais sódio, principalmente sódio, pela urina. Com menos sódio no sangue, menos sódio dentro do sangue, você absorve menos água e a pressão arterial diminui. Se a pressão está baixa, o corpo tende a produzir mais aldosterona, joga mais sódio para o sangue, puxa mais água dos tecidos e a pressão arterial aumenta. Por isso que quando temos uma queda de pressão, o que é comum fazermos? Colocarmos sal embaixo da língua. Esse sal, cloreto de sódio, vai para o sangue e a pressão arterial tende a aumentar. A nossa suprarrenal produz um hormônio que muito se fala dele com relação ao estresse, que é o cortisol. E, de fato, ele está ligado ao estresse. Mas não só. Cortisol é fundamental para a nossa vida, porque ele, principalmente de manhã cedo, é um hormônio termogênico, que aumenta o metabolismo dos açúcares de gordura e proteína, gerando energia. Porque eu acabei de acordar. Por isso que os níveis de cortisol são maiores à noite, são um pouco maiores após uma refeição, porque é ele que age atuando nesse metabolismo geral do nosso corpo. Claro que o problema é o excesso de cortisol devido a vários fatores, como, por exemplo, o estresse da suprarrenal. Andrógenos, como testosterona. Então, tanto homem como mulher tem testosterona. No homem, a produção é muito maior, não só pela suprarrenal, mas como pelo testículo. Mas as mulheres também produzem testosterona, especialmente pela suprarrenal.
medula da suprarrenal vai produzir um hormônio chamado de adrenalina ou epinefrina. A adrenalina, produzida pela medula, ela é estimulada pelo nosso sistema nervoso, que aumenta a produção de adrenalina para reações de alerta, ataque e defesa. Fantástico. Portanto, se eu estou com medo, se eu estou numa reação, numa situação de tensão, preocupado demais com alguma coisa, ou se eu estou num trânsito muito complicado e eu preciso aumentar a minha atenção, o meu corpo aumenta a produção de adrenalina. Isso dilata a pupila. Então eu recebo mais luz, eu enxergo melhor. Isso aumenta a pressão arterial. Pressão arterial aumentada, meu coração aumenta o batimento, ritmo respiratório aumenta. Glicogenólise, quebra de glicogênio no fígado, enche o meu corpo de açúcar para eu poder lutar ou fugir, defesa ou ataque. Isso é uma forma maravilhosa do nosso corpo funcionar perfeitamente. O problema é quando isso é produzido em excesso. E aí você vai passar 24 horas por dia com pressão alta, com glicogenólise, batimento cardíaco acelerado, não há corpo que aguente. Por isso, o estresse, que é uma condição de adrenalina elevada, de cortisol elevado, é a principal doença relacionada aos problemas cardiovasculares, devido a essa questão, que nós vamos abordar de novo na aula da semana que vem. A nossa suprarrenal produz também noradrenalina, que é um neurohormônio, dopamina, que é neurohormônio, a gente falou nela, encefalinas. Então, a suprarrenal, ela produz vários hormônios da sua medula, relacionados todos eles aqui, ó, ao sistema nervoso. E o grande problema está ligado ao estresse da suprarrenal, porque o que é o estresse? Nós temos elementos alarmantes, está tudo bem. Quando ele é muito intenso, ele faz com que a adrenalina seja produzida em grande quantidade, cortisol produzido em grande quantidade, e esse mecanismo de controle natural é bloqueado. O que nós damos o nome de fadiga da adrenal. E as suprarrenais ou adrenais, elas entram num processo em que ela não consegue mais bloquear a produção de cortisol e nem de adrenalina. E esses hormônios passam a ser produzidos quase que em quantidades muito maiores do que o seu normal, 24 horas por dia. E a pessoa já nem percebe mais que está estressada. Aquilo passou a ser o seu natural. E às vezes essas pessoas vão para algum retiro, para alguma coisa, para um momento de tranquilidade, e ela começa a se achar até estranha, ela começa a se achar doente. Eu já tive casos, vocês já viram casos de pessoas que a pessoa fala, escuta, eu acho que eu não estou passando bem. Por que você não está passando bem? Nossa, eu estou mais tranquilo, eu estou mais calmo, né? Eu estou diferente. Claro, agora você está no normal. O teu anormal é o teu anos que você passa de anormalidade. Durante anos vivendo num quadro de anormalidade, quando volta para o normal, a pessoa se sente até estranha nesse estado. Porque hoje em dia, viver com a grande quantidade de luz, som de alta frequência, poluição do ar, tentando gerir circunstâncias externas completamente malucas a cada dia, agitações políticas, as guerras, trânsito, família, enchentes, alterações climáticas de um lado, seca do outro, o corpo reage a um estresse contínuo, que é um estresse crônico, uma doença conhecida como fadiga da adrenal, nesse caso. Então, é claro que a gente tem que buscar a homeostase, buscar o equilíbrio do nosso corpo, que está ligado ao controle dos hormônios de um modo geral presente. O nosso pâncreas. Pâncreas é uma glândula endócrina e exócrina ao mesmo tempo. Ela é uma glândula mista. Ela está logo atrás, assim embaixo do estômago, né, como a gente vê pela figurinha aqui presente. Ela produz somatostatina, como eu comentei lá atrás, que é um hormônio também produzido pelo hipotálamo, que regula a produção de GH. Mas também regula a produção da insulina e do glucagon, que são os dois principais hormônios glicemiantes. A insulina é antiglicemiante, ela tira o açúcar do sangue, e o glucagon é o glicemiante, é o que põe açúcar no sangue. Então, perfeito. Esses dois hormônios agindo em conjunto, um põe açúcar no sangue, o outro tira açúcar,
Os dois em conjunto mantêm o equilíbrio da nossa taxa de glicemia no sangue, a glicemia adequada. Desequilíbrios desses hormônios é que levam às doenças de um modo geral. Acabei de me alimentar. Nesse instante, o alimento, glicose no alimento ou não, mas principalmente se tiver glicose, eu tenho aumento de glicogênio, de açúcar no meu sangue. Quando eu tenho aumento de açúcar no meu sangue, que pode ser também pela quebra de glicogênio do fígado, as células beta do meu pâncreas aumentam a produção de insulina. Então, eu estou com excesso de açúcar no sangue, a glicose, a insulina tira a glicose do sangue e joga para o fígado, formando o glicogênio. Não só para o fígado, joga para o adipócito e joga para o músculo, que são as três principais células que absorvem açúcar, glicose do nosso sangue. Não só, mas todas absorvem. Mas essas três em especial, o músculo, fígado e adipócito. Só que na medida que eu tiro o açúcar do sangue, o meu índice de glicose diminui demais. Quando diminui demais o índice de glicose no sangue, eu preciso aumentar essa glicose, senão eu vou entrar num quadro de hipoglicemia grave. Nesse momento, nós vamos ter as células do pâncreas aumentando a produção de glucagon, que são as células alfa. E o glucagon, ele começa a jogar açúcar para o sangue. Então, enquanto o glucagon aumenta a glicose no sangue, a insulina diminui a glicose no sangue. E perfeito. Doenças que acabam ocorrendo daqui. As hipoglicemias, pessoas que têm, por vários motivos, podem ter diminuição na taxa de glucagon. As hiperglicemias, pela diminuição da insulina. Pouca insulina, não tira o açúcar adequado do sangue e o nível de glicose do sangue aumenta exageradamente. Isso é a principal causa do diabetes tipo 1. O diabetes tipo 1 normalmente é uma doença genética, uma doença ligada ao sistema imunológico, é uma doença autoimune, diferente do diabetes tipo 2, que eu vou falar na última aula com vocês, na aula de sistema digestivo, porque ela está ligada a outros fatores, inclusive alimentares, o diabetes tipo 2. Então, ela não é uma doença por diminuição da insulina. Diminuição da insulina é o diabetes tipo 1, normalmente hereditária, genética, ligada a fatores da diminuição da insulina por problemas normalmente autoimunes. Isso pode ocorrer com a idade, sim, né? Porque o pâncreas da pessoa passa a diminuir a produção da insulina. Mas são por outros fatores não ligados a essa condição clássica do diabetes tipo 1. A glândula pineal, ela vai produzir dois hormônios, melatonina e serotonina. O mais importante na produção dela é a melatonina. Porque a maior produção de serotonina, na verdade, vem pelo nosso intestino. Então, na aula de sistema digestivo, a gente vai falar um pouco mais da serotonina. Mas a serotonina é a precursora da melatonina. Então, para eu produzir melatonina, eu primeiro preciso comer triptofano, que é um aminoácido, que vai se transformar em serotonina, e a serotonina estimula o nosso corpo à noite, no escuro, melhor dizendo, não necessariamente à noite, na ausência de luz, a aumentar a produção de melatonina. A melatonina é um calmante, leva a um relaxamento muscular, e isso promove no meu corpo a facilidade para o dormir. O sono adequado e com a presença de melatonina, que é precursora de outros hormônios, como por exemplo o GH, ela é precursora de GABA, que é o hormônio que age na nossa memória também. Então, se eu não dormir direito, eu não produzir melatonina adequadamente, a habilidade claramente de pensamentos é prejudicada, a minha memória é prejudicada, a tomada de decisões vai ser afetado devido a um problema no nosso relógio biológico. Então, a melatonina é o principal hormônio, junto com a serotonina, que vão regular o nosso ciclo
circadiano. O nosso processo de 24 horas do meu dia, horário que eu tenho fome, horário do almoço, aproximadamente, né? Os horários de acordar, de despertar, de dormir. Todo o nosso ciclo natural do corpo é controlado basicamente pela produção da melatonina no escuro. Então, à noite, quando deixamos de levar luz pelos quiasmas ópticos, a melatonina aumenta a produção. Quando acordamos, a luz inibe a produção da melatonina e aumenta a produção de serotonina, que aumenta o meu estado de bem-estar. A serotonina é termogênica também, ela também começa a gerar energia para o meu corpo, e eu começo a ter mais disposição de um modo geral, pela presença desse hormônio que é a serotonina. A melatonina e a serotonina agem também no controle da atividade do nosso sistema imunológico. As duas células que mais têm receptores para melatonina e serotonina, células do sistema nervoso, a segunda, células do sistema imunológico, linfócitos. Portanto, se nós não dormimos bem, não temos noites adequadas de sono, não produzimos melatonina adequadamente, certamente o nosso sistema imunológico vai sofrer com isso também. O nosso coração, ele vai produzir um hormônio. Olha que surpresa, né, para vocês muitas vezes, talvez nunca tenham ouvido falar, mas o coração produz um hormônio muito importante, que é um peptídeo natriurético atrial. Esse hormônio, ele vai atuar no controle também da pressão arterial. O ANF, ele vai atuar estimulando a excreção, jogar sódio fora do meu corpo. E ele também aumenta a dilatação da arteríola aferente. Aqui o esqueminha é mais fácil. Ele atua quando nós estamos com a pressão elevada. Então, quando eu estou com a pressão alta, eu tenho uma menor produção de ADH para que eu possa eliminar mais urina. Eu tenho uma diminuição na produção de aldosterona para que eu elimine mais sódio pela urina. E eu tenho um aumento da produção do ANF, o fator natriurético atrial. Esse ANF, ele aumenta a excreção de sódio pela urina para que a minha pressão baixe. Porque eu com menos sódio no sangue, a minha pressão vai diminuir por osmose. E ele dilata a arteríola que permite que o sangue chegue no rim e contrai a arteríola aferente. Então, isso aumenta a pressão do glomérulo renal. Quando a pressão do glomérulo renal é aumentada, ocorre maior filtração glomerular e eu urino mais. Urinando mais, a minha pressão arterial diminui. Então, são vários fatores. O cortisol também age no mecanismo de controle de pressão arterial de forma indireta. A insulina age no controle da pressão arterial, porque a glicose, ela também age como um sal. Ela também aumenta a concentração no sangue, não com a mesma eficiência do cloreto de sódio, mas ela também ajuda nesse mecanismo de elevar a nossa pressão arterial, deixando o sangue mais viscoso. Então, são vários fatores que regulam a pressão arterial, mas esses que eu falei para vocês são os fatores que regulam de forma direta. E percebam como eles estão ligados ao sistema nervoso. Ligados ao hipotálamo, o coração está ligado ao nervo vago, a receptores, baroreceptores do nosso sistema cardíaco, que manda informação para o nervo vago, para o controle da pressão arterial como um todo no nosso corpo. Hormônios que agem nas gônadas, hormônios gonadotróficos, são dois, FSH e LH, produzidos pela adenohipófise. Na mulher, o FSH estimula o folículo ovariano a produzir estrógeno. O LH estimula o corpo lúteo, depois da ovulação, a produzir a progesterona. No homem, o FSH estimula a espermatogênese. E o LH, que no homem recebe um outro nome, chama ICSH, hormônio estimulante das células intersticiais de Leydig, estimula a produção da testosterona. Mas eu não vou escrever tudo isso para vocês aqui, gente.
não ia dar tempo. Isso aqui é uma aula inteira, né? Para eu falar para vocês dos mecanismos de controle hormonal nas mulheres, nos homens, menopausa, desde o início da produção, a função desses hormônios, todo o equilíbrio orgânico que ocorre aqui, vai uma hora, no mínimo, para a gente falar nisso, né? Então, eu só deixei isso aqui básico para vocês, né? E como a Simone falou lá no começo, aquela montoeira de hormônios que acaba ocorrendo, essa avalanche de hormônios na adolescência, ela também ocorre de forma inversa quando a mulher entra em menopausa ou mensalmente, quando esses hormônios eles entram em queda, especialmente estrógeno e progesterona, e aí vem as famosas TPMs, que são complicadas, né? E aqui eu coloquei um trechozinho da música do Raimundos, né? Que mulher ruim jogou minhas coisas fora. De repente, essa doida tá me beijando há horas. E o que que eu faço agora, né? Então, essa questão ligada à menopausa, às TPMs, elas podem e devem ser tido atenção especial para que as mulheres não sofram tanto com isso, como às vezes acabam acontecendo de forma natural. Mas existem mulheres que sofrem muito com isso, né? Tem problemas sérios, perdem dias de trabalho, de atividades físicas, é muita complicação que pode ocorrer em algumas situações. Por isso a gente deve buscar, né, mecanismos que possam trazer conforto, diminuir esses aspectos. E aí entra, claro, o Ayurveda, né? Vocês sabem, eu sou terapeuta Ayurveda também, e existem muitos mecanismos naturais ayurvédicos para ajudar, pelo menos, no controle dessas questões, né? Não é da noite para o dia, mas a utilização desses elementos, com certeza, diminuem, trazem mais conforto para se passar por esses aspectos, tanto da TPM quanto depois no climatério, né? Vários elementos que simulam os hormônios ovarianos, como estrógeno e progesterona, fitormônios, vários fitormônios muito similares aos hormônios sexuais que ajudam no controle desses mecanismos. Não é reposição, mas ajudam no controle dos mecanismos para que a mulher passe com mais tranquilidade, para que os homens também, né, passem com mais tranquilidade nesses momentos dessa queda de hormônios que vai ocorrendo ao longo da vida. O rim vai produzir a eritropoetina, que é um hormônio que aumenta a produção de hemácias no nosso corpo. Esse é hormônio naturalmente produzido quando vamos para altitudes mais elevadas, a mulher durante a gravidez, que ela precisa de mais sangue. Porém, ele é um hormônio que é usado também como doping, né, hormônio anabolizante, principalmente para atletas de corridas e atletas de ciclismo, que precisam de maior quantidade de hemácias no sangue. Só que isso deixa o sangue viscoso, muda batimentos cardíacos e dezenas, se não centenas, provavelmente, de atletas já morreram, né, ou de pessoas em academias que morrem pelo uso da eritropoetina. Os rins, além de produzir a eritropoetina, produz renina, que é um outro hormônio que age no controle da pressão arterial. A renina, produzida pelo rim, ela vai atuar numa substância química produzida pelo fígado, que é o angiotensinogênio 1. Esse angiotensinogênio 1 se transforma em angiotensina e promove uma contração dos vasos sanguíneos. Só isso já aumenta a pressão arterial. Esse angiotensinogênio 2 age no hipotálamo e nos dá sede, aumenta a ingestão de água. Age na suprarrenal, aumentando a produção de aldosterona. A aldosterona age no mecanismo de controle da maior excreção de sódio, de excreção de potássio e de hidrogênios, né, diminuindo a acidose do sangue também, e aumentando a reabsorção de sódio. Então, esses hormônios do rim, a renina, a aldosterona, o ADH, o ANF, hormônio atrial natriurético do coração, são vários os hormônios que agem no controle da pressão arterial, regulando esses mecanismos do nosso corpo de um modo geral. O nosso timo, que é uma glândula que temos aqui no pescoço, na base aqui do osso externo, melhor dizendo, no peito, né, não no pescoço, ela vai produzir um hormônio que é a timosina. Esse hormônio vai estimular a maturação de linfócito T. Olha quantas coisas legais e novas, talvez, né, trazendo para vocês em relação a isso.
Existem alguns movimentos que a gente fala no yoga que estimulam o timo, né? Mas vejam, eles não são comprovados pela ciência. Movimentos de elevar, diminuir, baixar o pescoço, levar o queixo, né, na região do pescoço, para estimular o timo na produção de timosina, que é o hormônio que vai estimular linfócitos T. Inclusive o nome linfócito T vem do timo. Esses linfócitos, eles têm que passar pelo timo para se tornarem competentes, ou seja, para se tornarem maduros. Então, é um hormônio que age diretamente no nosso sistema imunológico. O timo diminui com a idade, desaparece. Também não é verdade. Muitas pessoas falam isso, né? O timo ele não aumenta de tamanho desde pequeno. Por isso o corpo cresce e o timo permanece no mesmo tamanho. O que acontece muitas vezes com a idade, especialmente com a obesidade, é que células do timo muitas vezes acabam ficando cheias de gordura, o que diminui a sua ação também ligada ao sistema imunológico. Mais um dos problemas ligados à obesidade, a diminuição na atividade do timo e a diminuição no nosso sistema imunológico como um todo. O sistema digestivo, e aqui eu estou terminando a aula, tá? Ele não vai, nós não vamos falar dele hoje, né? Mas ele tem muitas ações, gente. Por isso nós temos uma aula só para ele. Não só ligado à questão alimentar, à questão do yoga, mas aos hormônios que ele produz. Colicistocinina, que age de forma direta na nossa adiposidade. Enterogastona, secretina, PYY e grelina, que são os hormônios da fome, hormônio que dá saciedade, hormônio que produz a fome no nosso corpo, as leptinas, que agem diretamente no adipócito, agem no hipotálamo, melhoram ou diminuem captação de glicose no nosso corpo, atuando junto com a grelina aí também, alguns mecanismos de ação. E aqui eu encerro a aula com vocês, gente. Enquanto a adrenalina é liberada em situações estressantes, a fim de preparar o corpo para lidar com dadas situações, endorfina, dopamina, serotonina, GABA são liberadas em respostas às atividades de prazer, promovem relaxamento, regulam o humor, ansiedade, estresse, melhora a função imunológica, cardiovascular e cognição. Então, vejam, são esses hormônios que são produzidos pelo nosso corpo que regulam todo o funcionamento geral do nosso corpo, está sobre a função dos hormônios. E eu vou deixar trabalhos para vocês que mostram como as atividades de yoga aumentam a produção em geral, dos hormônios do nosso corpo. Vou deixar também um trabalho que eu escrevi com um colega da Fisiologia de Ribeirão Preto, sobre controle de diabetes a partir do yoga. Então, trabalhos científicos com 45 dias, 3 meses, 12 semanas, de diminuição de níveis de glicose sanguínea, aumento na produção de dopamina, de serotonina, de endorfinas, melhora da memória, diminui os sintomas do mal de Parkinson, melhora o equilíbrio. Isso tudo através de regulação hormonal. E percebam também como é fácil o nosso corpo buscar o vício. Porque nós temos vários receptores do nosso corpo relacionados a opioides e a dopaminérgicos. Outros ligados, inclusive, a receptores semelhantes aos elementos semelhantes à maconha e a outras drogas. Os nicotínicos, né? Presentes também. Então, esses receptores, eles já existem no nosso corpo. E eles estão ligados e estão funcionando muito bem, porque nós temos enzimas naturais que decompõem essas substâncias. Mas nós não temos enzimas para decompor os produtos de origem externa, como o ópio, como a morfina, por exemplo. E aí vem os danos que eles vão causando no nosso corpo. E especialmente devido às inapetências, à falta de contato com a natureza, ao excesso de telas, ao excesso de luz que nós falamos lá no começo, ao envolvimento de forma muito visceral aos problemas que ocorrem no mundo. Não é ficarmos alienados de forma nenhuma, mas não vale a pena a gente ficar sendo bombardeado pela quantidade de fake news que nós vemos nas notícias o tempo inteiro, que nem sabemos se são
verdadeiras ou são falsas, muita coisa acontecendo de forma impressionante nesse mundo, que vão levando a todos esses problemas de diminuição, de desregulação dos hormônios, a busca por substâncias externas que te deem o prazer, já que você não consegue ter isso de forma natural no nosso corpo, que é um problema, porque o nosso corpo precisa do prazer também para uma boa vida, para uma vida adequada. Então, todos esses mecanismos precisam ser controlados. E o yoga, ele ajuda no sistema de autorregulação. A atividade sensorial é diminuída quando nós procuramos diminuir isso, deixar os nossos sentidos de fora e buscarmos uma internalização mais profunda. E nesse momento cessa a projeção dos órgãos dos sentidos. O praticante de yoga experimenta a pratyahara, que é a abstração especialmente dos 5 sentidos. Nesse momento, yogins têm efeitos cognitivos melhores, as avaliações negativas são diminuídas, a atividade emocional é melhorada, a ruminação de coisas ruins deixam de lado, as inflamações do corpo vão diminuir, a tensão, a dor, tensão muscular diminui. E assim a gente consegue, ao final da aula, ou pelo menos durante a aula, chegarmos ao samadhi, que eu já comentei com vocês. Samadhi não é aquele estado em que eu tenho que estar numa caverna isolado do mundo. O samadhi é o estado de bem-estar que vocês podem estar sentindo, quem sabe, nesse momento da aula que vocês terminaram agora, com informações novas, com coisas boas, né? Isso é o samadhi, esses momentos de bem-estar que a gente vai tendo a cada momento do nosso dia a dia. E aqui eu encerro esse momento com vocês. Abrindo para perguntas, Laura, Simone, super à disposição de vocês aí nesse final de aula. E aí, Laura, quer falar alguma coisa, querida? Obrigada, Marcos, pela aula. Achei Imagina. incrível. Muitas informações, né? E muitos hormônios, muitas coisas que para mim ainda não eram conhecidas. Então, acho que agora a questão seria mais também estudar um pouco mais a fundo e de que maneiras, né, nas práticas de yoga trazer essas regulações, esse auxílio, se seria algo mais geral, ou se teria, que nem você comentou ali, de exercícios até com o pescoço, que vai regular, por exemplo, aqui a tireoide, alguma Uhum. coisa assim, nesse sentido, né? Veja, Laura, é muito bacana você perguntar isso agora, bem interessante. Eu falei até numa pergunta que a Simone fez, os trabalhos mostram que ninguém consegue isolar, pelo menos não se isolou nada, a não ser a meditação, né? Então, qual é o asana que estimula tireoide ou pâncreas, aquele massageamento interno que a gente faz durante as aulas, né? Em certos movimentos de expansão, de contração, Nauli, ou outros tipos de movimentos ou de limpezas. Os trabalhos mostram que o yoga ele aumenta a produção de hormônios do bem, diminui cortisol, como a gente já falou, quando ele está em excesso. Então, isso é muito comprovado, cada vez mais os trabalhos científicos mostram as evidências do yoga. Mas eles não conseguiram em nenhum que eu encontrei, tá? Ou pelo menos que eu tenha Uhum, visto, eu procurei vários, que mostram que esse asana age na tireoide. Então, eu comentei isso, uhum, mas não tem nenhum trabalho que mostre isso, tá, Laura? Que eu tenho encontrado. Não tem nenhum trabalho que me diga que os traça na postura do camelo e vários trabalhos nós no yoga falamos, né, que ele estimula certos órgãos internos, que é a postura de Bhujangasana da cobra, em que eu tô com o meu quadril grudado no chão, ele estimula mais a liberação de hormônios relacionados aos hormônios sexuais. Isso está escrito nos livros textos, né? No Luz do Yoga, do Iyengar, ele escreve bastante sobre isso também. Não tem nenhum trabalho que mostre que isso acontece de forma efetiva. O que os trabalhos mostram, e aí a gente tem que se apoiar, que o conjunto das práticas do yoga resulta no final aumento dos níveis de hormônios. Tem um que eu vou deixar para vocês que ele mostra que cerca de 25 a 30% de aumento de dopamina e serotonina após práticas de yoga regulares. O que eles mostram que a regularidade é que faz com que os hormônios também aumentem a sua produção, porque o corpo começa a entender como um todo, eu vou ter prática de yoga. Agora,
É também sabido que, como nós podemos estimular o sistema nervoso por pensamento, quando eu levo uma atenção a uma determinada região do corpo, é muito provável que eu leve maior fluxo de sangue para aquela região. Esse maior aumento de fluxo de sangue no movimento que eu vou fazer de pescoço, rotações, ou movimento de Brahman, né? O movimento da cabeça para os quatro lados, aumenta a vascularização dessa área. E isso é muito provável que leve a um aumento disso tudo, né? Nessas regiões aí. A meditação tem alguns estudos mais individualizados com ela. Meditadores, que eu vou chamar de profissionais, tá, Laura? Meditadores de grande profundidade, né? Que meditam aí cerca de 1 hora por dia, eles chegam a ter níveis plasmáticos de endorfinas de quase 50% a mais de grupos juntos, placebo, né, o grupo controle, que não faz esse tipo de ação. Uma outra coisa que os trabalhos mostraram, que foi muito legal, um trabalho muito simples que fizeram, pegaram 48 pessoas, dividiram em 2 grupos, numa única aula de yoga, tá? Uma única prática de yoga. Um grupo, metade, ficou assistindo programas de televisão durante 1 hora. Um outro grupo, metade deles, 20 e poucos desses indivíduos do grupo, foi passado para eles uma telona de TV, uma aula de yoga, e sugeriu para que eles fizessem a aula, sem compromisso nenhum. Final da aula, foram medidos os parâmetros na saliva deles, ou seja, não é nenhuma medição absolutamente precisa, não tem uma cuidado tão grande. E em todos os que tinham feito a yoga, endorfinas, serotoninas, diminuição de cortisol perante os que ficaram assistindo TV. Tá? Então, esses fatos, eles nos dão cada vez mais, pelo menos para mim, cada vez mais segurança e certeza em dizer para as pessoas, afirmar às pessoas, que as práticas de yoga são absolutamente incríveis na maioria de tantas coisas que é o que eu estou tentando trazer nessas aulas que eu estou buscando essa questão científica de tudo isso aí. Acho que essa é mais ou menos a ideia, tá, Laura? Não, perfeito. Muito obrigada. Daí, se você Imagina. puder disponibilizar para a gente ali os estudos que você tiver salvo, tudo, daí a gente dá uma olhadinha. Tranquilo, vou passar. E qualquer Interessante. dúvida ao longo do teu dia a dia, da semana, qualquer dúvida, meu WhatsApp, meu e-mail, tá? Vocês têm, tá disponível. Me mandem mensagem, eu respondo sim, ajudamos e a gente vai trocando, a gente vai aprendendo juntos também, muita coisa a gente aprende em conjunto com as dúvidas, às vezes a gente tem uns insights que a gente não tinha, né? Esses tempos até colega perguntou, eu falei, nossa, essa coisa tem que pensar mais sobre isso. E fui além, foi super legal. Eu também acabo aprendendo muitas coisas com perguntas de vocês aí. Tá bem? Perfeito, Simone, muito obrigada. imagina, Simone está por aí, quer fazer alguma pergunta? Eu estou aqui, mas eu não consigo ativar o vídeo, eu não sei o que está Tranquila, acontecendo. não tem problema. Mas acho que está bem claro essa última pergunta da Laura. A sua resposta acabou detalhando bem o que era a minha dúvida também. Eu achei ótima a aula. É o que a Laura falou, é se aprofundar um pouquinho mais e a prática constante, né, que vai trazer todos esses benefícios. Sim, Obrigada. e eu digo para vocês, de forma geral, para terminar, a gente não precisa se apropriar disso com toda essa clareza, né? Claro, eu dou aula isso há 30 anos, né? Então, isso para mim é flui, fácil, me lembro desses hormônios todos, daqueles esquemas, né? Mas ninguém vai ficar decorando isso. O importante, eu acho que é o mais legal, e a gente tem mais 2 aulas ainda, é que a gente tenha cada vez mais segurança para entrar numa sala de yoga, né? Você entra numa sala e sabe do que está falando, você tem certeza de que pranayama ajuda, você tem certeza de que yoga regula o sistema nervoso, você tem certeza de que yoga regula o sistema hormonal, né? Não é dúvida, não é dúvida. Tem trabalho que mostra isso. Se alguém questionar, que pode acontecer, você tem como mostrar, você vai mostrar, não que precisemos fazer isso, né? Mas eu acho que é a nossa segurança para chegar naquele momento com realmente esse embasamento teórico, técnico, além da nossa habilidade emocional e da professora que você é, como na sala de aula, fazendo aquilo cada vez com maior certeza disso. E, obviamente, que quando a gente traz isso, você passa isso para o teu aluno, né? Naturalmente, você vai passar.
Isso gera confiança, habilidade, e os resultados vão acontecer, como acontece em vários e vários casos, né? Eu falei na outra aula, não havia comentado, que eu até não trouxe nenhum estudo de caso hoje, mas eu tenho uma aluna com 78 anos, com problemas cognitivos, meio perdida, sofrendo, não sabia mais onde estava eventualmente. Começou yoga em 3 meses de yoga, relatos da filha dela. Marcos, a mãe parou de se perder no dia a dia, porque ela ligava para a filha a 2 quadras de casa, a 1 quadra de casa, saía para ir na quitanda e não sabia, melhor, ela não tinha mais segurança para voltar para casa. Ligava para a filha ia buscar ela a 2 quadras de casa. Isso acabou, a filha dela comentou comigo, em 3 meses, 2 vezes por semana, uma aula de yoga, ela não relatou mais esses fatos. Ou seja, a cognição melhorou, a memória melhorou, a confiança melhorou pelo que nós vimos hoje. Então, está envolvido hormônios nisso? Está envolvido, está melhoria do sistema nervoso, tá? Porque não é apenas a flexibilidade que aumentou. Até porque quando a gente trabalha com yoga terapia, eu recebo muito aluno de yoga terapia, tá? Meus velhinhos estão sempre por aqui perto de mim, né? Eu trabalhando com eles, e gosto muito disso, inclusive. O resultado é muito rápido também, né? A gente vê real, o mecanismo é absolutamente real na prática do dia a dia. Então a gente não precisa saber exatamente tudo isso, né? Mas você sabe que dá resultado e você tem confiança nisso. Tá bem, meninas? Era isso que eu queria passar para vocês hoje. Agradeço demais pela presença de vocês aqui. Obrigado por estarem presentes e pela confiança, né, da gente ir trazendo isso. Então agora temos mais 2 semanas seguidas. Nessa semana que vem, quinta e domingo, eu falo de cardiovascular. E no outra quinta e no outro domingo, a gente encerra com o digestivo, que parece meio estranho falar na aula de yoga, mas ele tem muitas relações, não só com o yoga, como tudo isso que eu falei um pouco na aula de hoje, com vários hormônios que serão produzidos também e várias ações que o digestivo tem no nosso dia a dia. Muito obrigado para vocês. Namastê, pela presença de vocês. Nada.